Capítulo 10. Encontrando-se na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330, o príncipezinho começou por visitá-los, para arranjar uma ocupação e instruir-se. O primeiro era habitado por um rei vestido de púrpura e arminho. Encontrava-se sentado num trono, muito simples, mas majestoso. Ah, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o príncipezinho. E o príncipezinho questionou-se: como é que ele pode saber quem eu sou, se nunca me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simples. Todos os homens são súditos e pronto. Aproxima-te para te ver melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei de alguém. O príncipezinho olhou à volta, onde se sentar, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. Não é de bom tom bocejar na frente do rei, disse o monarca. Proíbo-te de o fazeres. Não consigo evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e ainda não dormi. Então, disse o rei, ordeno-te que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos lá, boceja, é uma ordem. Agora intimidaste-me. Já não consigo, disse o príncipezinho enrubescendo. Ora bem, respondeu o rei. Então ordeno-te que, umas vezes bocejes e outras... Ele gaguejava um pouco e parecia vexado. O rei fazia, sobretudo, questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediências. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bondoso, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota e ele não me obedecesse, a culpa não seria do general, mas sim minha. Permites que me sente? Interrogou o príncipezinho timidamente. Ordeno-te que te sentes, respondeu-lhe o rei, puxando majestosamente uma aba do seu manto de arminho. Mas o príncipezinho estava intrigado. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, perdoai-me pela ousadia em perguntar. Ordeno que me perguntes, apressou o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, indicou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isto? Sobre tudo isto, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas obedecem-vos? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem no ápice. Eu não tolero indisciplina. Um poder como este maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor deste poder, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer de afastar a cadeira. E como se sentia um pouco triste ao recordar-se do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Concedei-me esta graça, ordenar ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general para voar de uma flor para outra, como uma borboleta, ou para escrever uma tragédia, ou para se transformar numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado? Ele ou eu? Vós, vossa majestade, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade assenta na razão e bom senso. Se ordenares ao teu povo que se lance ao mar, ele vai revoltar-se. Eu tenho direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis.
E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca se esquecia de uma pergunta que tivesse formulado. Terás o teu pôr do sol. Exigi-lo-ei, mas terei de esperar que as condições sejam favoráveis, de acordo com a minha arte de governar. E quando será isso? Indagou o príncipezinho. Ora bem, vamos lá ver, respondeu o rei, consultando um enorme calendário. Vamos lá ver. Será por volta das 7h40 esta noite, e tu verás como me obedece. O príncipezinho bocejou mais uma vez. Lamentava não poder ver o pôr do sol. E para além disso, já estava a aborrecer-se um pouco. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir a minha viagem. Não vás, suplicou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não te vás embora, nomeio-te ministro. Ministro do quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta completa ao meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem e canso-me a andar. Oh, mas eu já vi tudo, disse o príncipezinho, que se inclinou para dar mais uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém do outro lado. Então, terás de te julgar a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É muito mais difícil julgar-se a si mesmo do que julgar os outros. Se conseguires julgar-te, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, retorquiu o príncipezinho. Não preciso de morar aqui. Ora bem, vamos lá ver, disse o rei. Temo que haja uma velha ratazana no meu planeta, ouço-a à noite. Pode julgar essa ratazana e condená-las à morte de vez em quando. Assim a vida dela dependerá da tua justiça. Mas terá sempre de lhe conceder perdão, pois só temos esta. Mas eu não gosto nada de condenar à morte, respondeu o príncipezinho. Acho que me vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, já com preparativos feitos, não quis magoar o velho monarca. Vossa Majestade, se desejais ser imediatamente obedecido, podereis dar-me uma ordem razoável. Poderíeis ordenar-me, por exemplo, que me fosse embora em menos de 1 minuto. Quer-me cá, parecer que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou pouco, depois suspirou-se e foi-se embora. Eu faço-te embaixador, apressou-se o rei a gritar muito autoritário. As pessoas crescidas são muito esquisitas, pensou o príncipezinho para com seus botões durante a viagem. Capítulo 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah! Olhem só, um admirador! Exclamou de longe o vaidoso. Mal viu o príncipezinho. Porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Que chapéu tão catita! É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Ai, não? Perguntou o príncipezinho sem perceber. Bate com as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho obedeceu-lhe, batendo com as mãos uma na outra. O vaidoso, por sua vez, agradeceu modestamente, tirando o chapéu. Ah, isso é mais divertido do que a visita ao rei, disse para si mesmo o príncipezinho, e bateu novamente com as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu outra vez, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia da brincadeira. E para o chapéu cair? Perguntou ele. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos só ouvem elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem-sucedido de todo o planeta.
Mas só tu é que vives no teu planeta. Faz-me lá esse gostinho, admira-me pronto. Eu admiro-te, disse o príncipezinho, encolhendo os ombros. Mas por que é que precisas disso? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas crescidas são mesmo muito esquisitas, dizia para si mesmo pela viagem fora.